Eu passo aqui a palavra ao meu amigo senador Jean Paul Prates, que está acompanhando também essa audiência pública. Jean Paul, senador Jean Paul. Obrigado, presidente Regufe, meu querido amigo, valoroso senador do Distrito Federal, que é um dos grandes penalizados por essas políticas de combustível erráticas que nós temos no país. Olha, pessoal, para quem está nos assistindo, saudar também os valorosos representantes das agências, da Agência Nacional do Petróleo, que eu tenho um orgulho enorme de ter ajudado a criar, fazer as primeiras caixinhas, os primeiros organogramas, lá em 97 para 98, finalmente passou a existir a partir de 98, representante do Ministério, o representante do CAD, que sempre nos atende muito bem, também em todas as nossas agonias aqui pelo Senado, tanto no petróleo, na energia, nas passagens aéreas, enfim. Os representantes do CAD e Regufe já estão acostumados a estar aqui com a gente, já estão se sentindo em casa. Eu já vi esse escudo do CAD aí várias vezes, abrindo as apresentações. Muito bem-vindos todos aqui à discussão nossa. Também ao Mário, nosso companheiro da FUP, e a todos os demais companheiros e companheiras que estão presentes aqui. Olha, eu acompanho, como todos sabem, essa questão não é de hoje, há muitos anos. Eu sou um petroleiro de origem, eu nunca tive outra profissão que não fosse trabalhar na área de petróleo e depois na área de energia. Como todo o bom adolescente e adulto nessa área, fiz a minha transição energética também, trouxe para o Rio Grande do Norte a energia eólica. Hoje nós temos orgulho, eu tenho orgulho de ser um senador do estado líder, com mais de 5 gigawatts instalados de energia eólica aqui desde 2003. Então, assim, tem uma trajetória tranquila em relação a falar de combustíveis fósseis, porque fizemos o nosso dever de casa aqui, mesmo como estados produtores, também grandes beneficiários da produção de petróleo e gás, tendo sido durante muitas décadas, e desde o início da produção onshore, né, em terra, o principal produtor terrestre de petróleo do Brasil. Claro que isso tudo agora, diante do pré-sal, diante das próprias abordagens convencionais, a Bacia de Campos, Santos e Espírito Santo, há muito tempo ficou bem menor, mas isso é para o bem do Brasil, então a gente compreende e continua lutando aqui nos campos marginais, com a nossa refinaria, a grande produtora de QAV, né, que encontrou esse nicho fantástico do QAV como um produto de grande valor agregado, e esse sim dolarizado, com razão. Mas eu queria falar aqui um pouquinho, Regufe, explicar para as pessoas que estão nos assistindo esse dilema que o Mário trouxe para nós, que é, a meu ver, sobrejacente em toda essa estrutura, toda essa questão, quando a gente vem para discutir tributação, vem discutir o combate às práticas não competitivas, todos esses são detalhes de um grande guarda-chuva, que é o grande dilema de todo o país que se torna autossuficiente. O que é esse dilema? Na verdade, a gente tem vivido esse equilíbrio instável e até hoje nós não acertamos. Desde que nós chegamos a ela, a autossuficiência, nós não conseguimos ainda acertar exatamente o grau entre o radicalismo de um lado e o radicalismo do outro. E eu me refiro justamente a essa escolha entre a paridade ou a referência do preço global de uma commodity que é inexoravelmente, inevitavelmente global, que é o petróleo, o gás nem tanto, mas já se tornando também, em função do GNL, enfim, com alguma mobilidade também, nem tanto quanto o petróleo, mas o petróleo com certeza é essa mola mestra da economia, esse sangue da economia mundial, ainda muito importante, que ainda será muito importante durante pelo menos 3, 4, 5 décadas, a contar aí, a depender aí da aceleração da transição energética que a gente mencionou. E aí é o seguinte, um país que chega à autossuficiência, por que ele chega à autossuficiência? Por que ele luta para ser autossuficiente? Se for para ficar exatamente na mesma situação de um país que não produz uma gota de óleo e não tem 1 miligrama de capacidade de refino, para que serve a autossuficiência? Então, eu tenho dito, e todos devem concordar com isso, independente do viés político, e aqui não tem nenhum radicalismo nisso, que a única coisa, Regufe, que foi comum a todos os governos
desde que a Petrobras existe, desde antes até da Petrobras, do CNP, a única coisa que permeia unanimemente todos os governos, de esquerda, de direita, do JK, do Getúlio, do Jango, dos governos militares, do Sarney, do Itamar, do Collor, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, até chegar a Pedro Parente no governo Temer, era uma coisa só. Única coisa em comum, uma coisa que todo mundo concordou: vamos perseguir a autossuficiência do Brasil em petróleo. Por que isso? Vamos refletir? Todo mundo sabe a resposta. Para depender menos das importações. Por que depender menos das importações? Para poder ficar mais ou menos independente, mais independente das flutuações especulativas em relação a intempéries climáticas, guerras, etc., do preço da commodity global petróleo. É ou não é verdade isso? Porque se alguém discordar disso, estará discordando de Getúlio a Itamar, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma. De todo mundo, inclusive dos militares, todos os governos militares. Por que é que se buscou a autossuficiência? Para se ver livre, ou pelo menos menos dependente, menos influenciado, pela volatilidade do preço internacional. Ora, o que fazemos em Temer? E aí há uma razão para isso. Ninguém é mau, nem ruim, nem quer o mal dos brasileiros de graça, por nada. Sempre há uma razão por trás disso. Chegamos a Pedro Parente e ele propõe o seguinte: vamos liberar geral o preço, paridade de preço internacional, que é o preço lá de Roterdã, dos mercados de referência, posto no Brasil, ou seja, é o preço de lá, mais o frete, mais as despesas colocadas no Brasil, e este será o preço do ponto A na saída da refinaria. Passamos, portanto, nesse momento, a ser um Japão energético. Pior do que isso, porque temos refinarias, mas como os preços de derivados passam também a ser influenciados por isso, sem nenhuma influência da soberania brasileira, não estou aqui usando o termo do ponto de vista ideológico, mas do controle da soberania brasileira, da vantagem de ser autossuficiente, como temos parque de refino, né, e anulamos essa vantagem também em relação aos derivados, não somos nem um Japão energético, somos uma Tuvalu energética. Ou seja, nem produzimos petróleo e nem temos parque de refino. É assim que hoje praticamos os preços, e é por isso, não é por outra razão, que a sabedoria popular, que não é ingênua, não é inocente, sabe das coisas, reclama, porque ela diz: ué, peraí, eu passei, meu avô ouvia falar de autossuficiência, meu pai ouvia falar de autossuficiência, eu ouvia falar de autossuficiência, que quando a gente chegasse nela, a gente dependeria menos e estaria mais estável, poderia usar isso em favor da nossa competitividade, mesmo que a gente fosse insensível ao usuário para a cocção do gás de cozinha, mesmo que fosse só isso, se a gente fosse insensível a isso, pelo menos, olha, o meu agro, a minha fazenda, o meu negócio de exportação terá uma vantagem, que é quando alguém cometer algum tirocínio lá de explodir um gasoduto na Nigéria, ou quando tiver um furacão no Golfo do México, ou quando tiver uma guerra estúpida lá do Oriente Médio, nós teremos condição de organizar o nosso mercado interno e manter uma certa estabilidade de preços para ser competitivos e até para aproveitar e furar nichos de mercado de países que não têm essa facilidade, porque não conseguiram chegar onde a gente chegou, não têm os recursos naturais que nós temos. E aí não vou nem abrir aqui o parênteses, mas no setor elétrico é a mesma coisa. Então, a dúvida é, do outro lado vem o argumento: poxa, Jean, mas não dá para fazer isso, porque senão a Petrobras, que tem ações no mercado livre, de mercado financeiro, digamos, de ações, ela vai sofrer, porque os acionistas vão estar diante de uma empresa que tem seus preços, volta e meia, afetados, digamos assim, pelo controle governamental. Ora, nós não estamos aqui diante de um país maduro como o Brasil e do mundo maduro, mercado de óleo maduro como ele é, diante de uma proposta ingênua e estúpida que seria da gente vender diesel a 10 centavos só porque produzimos petróleo aqui dentro. Não é isso. Nós preconizamos, e temos que encontrar esse meio do caminho, uma política de preços de paridade doméstica, com muita transparência,
com muita previsibilidade. Isso é possível fazer. Eu já chego aonde como é possível fazer isso. Só para frisar mais essa questão das acionistas das estatais. Vamos lá. O acionista de um estatal é exatamente igual ao acionista de uma empresa privada de grande porte, multinacional, que tem o seu portfólio diversificado, que atua em vários países, como a Shell? Não é. Ele é um acionista parecido ou igual a um acionista que coloca dinheiro numa startup de garagem ou outra, ou numa como é que se chama, abertura de capital de ações de uma empresa relativamente desconhecida em cima de um processo científico, tecnológico ou mercadológico qualquer? Também não é. Estes são acionistas, o primeiro caso, acionistas globais, investidores diversificados de grande porte, e no segundo caso, acionistas agressivos, o chamado investidor agressivo, aquele que aposta em coisa, pega uma partezinha do portfólio que está sobrando e diz, vou aproveitar aqui, tentar dar uma tacada aqui numa ação que pode subir muito, eu posso ganhar muito, mas eu também posso perder tudo. O acionista de uma empresa estatal, como a Eletrobras e a Petrobras, não é nenhum desses dois tipos. Ele é um acionista conservador. Ele é um acionista que quer ser sócio de um governo soberano, principalmente no caso do Brasil, de um governo soberano que possui, sim, recursos naturais importantes e que tem, sim, e a prova é a ANP que está aí, uma estrutura regulatória de altíssimo nível, muito evoluída, muito preparada e um marco regulatório que admite investimento privado, sim, com regulação forte e competente. Esse acionista, ele quer um determinado retorno certo, constante e de longo prazo. Ele não está preocupado se em uma semana ou duas a Petrobras terá que baixar ou manter o preço num determinado patamar para fazer essa compensação e a economia brasileira se beneficiar como um todo, e depois ela pudesse compensar de alguma forma. Aí você vai dizer, mas eu já ouvi essa história, lá na Graça, da época da Dilma, foram fazer isso e acabaram esticando e a Petrobras teve prejuízo. É porque isso requer uma administração, uma gestão disso, quase que um carro assim dirigido na ponta dos dedos. Não é uma coisa simples de fazer, mas é possível sim. E não pode ser de longo prazo, claro. Você não pode esticar esses patamares, esses períodos de compensação demais para um lado nem para o outro. Mas a segurança desse acionista ela é inevitável, como é que se diz? Incontroversa. Este acionista procura este tipo de investimento. E essa eventual intervenção, que eu não gosto muito dessa palavra, mas essa eventual gestão, né, da paridade doméstica, favorece toda uma economia e garante, sim, aquele retorno certo que aquele investidor conservador tem ao comprar ou manter ações da Petrobras, da Eletrobras, etc. Esta é a distinção clara entre uma estatal e uma outra empresa privada qualquer. Do contrário, o próximo passo nessa toada que a gente vai seria simplesmente privatizar as duas empresas, elas virariam empresas de mercado, e aí pouca gente tem coragem de dizer isso, mas está sendo feito. Está sendo feito. Na Eletrobras, com a diluição do capital do governo, infortunadamente, nós acabamos aprovando isso contra o meu voto e com muita luta contrária, e na Petrobras está sendo feito isso em pedaços, dividindo a empresa em unidades de negócios independentes, também, a meu ver, ilegalmente, mas, enfim, está sendo feito por refinaria, já venderam a distribuidora, Petrobras Distribuidora BR, o controle, vendeu-se toda a malha de dutos de gasodutos da Petrobras também, e aí alega-se e brande-se isso como grande sucesso, o lucro. Ora, senador Regufe, se você vender todos os móveis dessas comissão aí, essa sala aí dá lucro. Essa sala aí, sem fazer nada, se vender todas essas mesas, esse microfone e essas cadeiras, ela dá lucro. Dá lucro naquele dia. Talvez dê lucro naquele mês. Mas depois não tem mais cadeira, não tem mais mesa, não tem mais lâmpada, não serve mais para nada. É isso que está se fazendo com a Petrobras. Então, a minha pergunta, o processo da autossuficiência que eu estou me referindo, é um processo que impacta diretamente na gestão do frete nacional, da geração de energia, do consumo industrial,
do consumo individual, essa pessoa que diz que não consegue mais trabalho de carro, do transporte público e até mesmo, e o pior caso, na cocção de alimentos, no uso diário doméstico da dona de casa que está botando lenha, queimando lenha de novo. Isso não é, a gente já ouviu várias vezes, isso não é novelesco, não, é verdade. Aqui no interior está queimando a caatinga para cozinhar, e o GLP é inacessível. Então, um país como o Brasil não pode se dar ao luxo de ter uma política de paridade internacional como se fosse um país importador e mais, um país rico. Países ricos que não têm uma gota de petróleo, como o Japão, têm que fazer isso, não tem outra solução, tem que fazer isso. Mas eles até podem fazer isso. Nós não podemos. Qual é a solução para isso, para terminar? Variar a tributação, ficar pedindo para o governador tirar o ICMS da gasolina, do diesel, pelo amor de Deus, nós vamos nos tornar o único país que vai subsidiar combustível fóssil. Já não basta a gente ter passado subvenção e subsídio para térmica a gás onde não tem gás. Vamos agora tirar a tributação dos combustíveis, que é a única tributação globalmente reconhecida como socialmente justa e indispensável para a manutenção de hospitais, escolas, serviço público, segurança, etc., etc., em todos os países, independente de ser um estado ou federal. O governo federal já cometeu um absurdo que é zerar os impostos federais sobre combustíveis. O que ele está fazendo é subsidiar combustível fóssil. Além de tudo, ainda que não fosse o argumento social, o argumento ecológico, o argumento ambiental. Nenhum país zera tributo de imposto fóssil, de combustível fóssil, que isso induz o desperdício, isso não induz a conservação e a eficiência do uso desses combustíveis. Então, nós estamos totalmente na contramão, e eu entendo a posição de cada um aqui que está gerindo um país, eu sei como é sério, como é complexo isso, mas nós precisamos, e vocês têm, inclusive no Ministério, com o ministro Bento, tudo, tem a nossa disponibilidade total como oposição, como minoria, para encontrarmos juntos a solução ótima para esse processo. Ser um país autossuficiente e, ao mesmo tempo, poder desfrutar dessa autossuficiência e entregar essa autossuficiência para os nossos setores produtivos e para os nossos cidadãos. E isso só se dá através de um mecanismo, por mais complexo que a equação seja, a aplicação dela depois é simples, de paridade doméstica com transparência e previsibilidade. Imagine o seguinte cenário. Vai fazer um frete, uma empresa vai calcular seus fretes. Ela aplica a equação e ela coloca o preço internacional, sim, como paradigma muito importante, e outros, insumos nacionais, insumos internacionais, mão de obra, concorrentes, etc., etc., tudo numa equação, e ela consegue calcular exatamente o preço que vai ser daqui um mês, daqui 2 meses, porque os patamares também são ajustados com transparência. Essa é a solução para que nós incorporemos a autossuficiência. A gente não está acostumado com ela ainda, parece que é um brinquedo novo, você não sabe ainda, não olhou o manual, não sabe usar, mas nós estamos penalizando os cidadãos, porque aí, em cima dessa oportunidade, entrou um lobby forte de quem ganha importando combustível. É muito simples. Também não estou condenando essas pessoas, elas estão aproveitando uma oportunidade. Os traders de combustíveis, eles são gaviões esperando oportunidades de demanda forte em alguns países. Eles ficam como se fosse navegando ali no Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, esperando. Quando tem um buraquinho, ele diz, olha, está faltando combustível em tal lugar. Vende lá. Ele bota o preço que ele quiser e consegue atender demandas urgentes. É disso que eles vivem. E também de contratos de longo prazo com países importadores crônicos. Mas não o Brasil. Eles deveriam fazer esse papel no Brasil. Quando passaram a ver que aqui tinha governo que pratica a paridade internacional, mesmo sendo autossuficiente, eles disseram, pô, ali é ótimo, vamos lá, vamos estruturar nossas empresas para ficar vendendo sistematicamente para o país, porque o país resolveu deixar refinarias a meia bomba, como disse o Mário, e resolveu importar combustível. Eu não sei qual é a razão que eles estão fazendo isso. São burros, mas eu sou esperto, vou lá e vou vender. É isso que está acontecendo no Brasil. Não é em prol da competição, e a competição está aí, não está favorecendo o consumidor. A prova está aí. A prova está no nível de preço que a gente está. Então, esse é o nosso grande dilema, e nós queremos deixar aqui a todos, mais uma vez, a nossa disponibilidade razoável
tranquila, serena, tecnicamente respaldada, para encontrar uma solução para nós administrarmos a nossa autossuficiência. É isso, meu amigo Regufe. Obrigado a todos e, como sempre digo, estamos à disposição para trabalhar nisso juntos pelo Brasil. Obrigado. Muito obrigado, senador.